A sociologia do século XIX é a sociologia dos filósofos sistemáticos. Ela é filha das esperanças ou dos temores suscitados pelo desenvolvimento da sociedade industrial. Não tem como falar de sociologia sem falar em Emile Durkheim, um dos pais da sociologia. David Emile Durkheim nasceu em Épinal, na França, em 1858, no dia 15 mês de abril, em uma família muito tradicional de rabinos. Estudou no Liceu Louis Le Grand e na Escola Normal Superior de Paris, instituições tradicionais. Seus estudos incluíam direito e economia, sua formação acadêmica inicial, incluía filosofia, disciplina que lecionou em liceus franceses, ciências da natureza, principalmente a biologia de Herbert Spencer, pensador que marcou profundamente os seus estudos em relação aos modelos biológicos de aplicação sociológica, e também estudou a psicologia. Em 15 de novembro de 1917, Durkheim faleceu na cidade de Paris, após ter apoiado intelectualmente e com forte apelo nacionalista a França na Primeira Guerra Mundial. Toda a produção intelectual de Durkheim, a partir de 1887, voltou-se para o estudo da sociologia e do entendimento do que ele chamou de fatos sociais. Para Durkheim, as normas, as crenças e os valores comuns têm um papel determinante na unidade de uma sociedade. Durkheim, na verdade, defendia a sociologia como sendo uma ciência autônoma e diferente das outras ciências. E ele disse que para que a sociologia possa se qualificar como ciência autônoma, é preciso especificar seu objeto de pesquisa. E o objeto específico de sua pesquisa, né, ou da pesquisa da sociologia, segundo Durkheim, são os fatos sociais. Durkheim, então, procura a causa determinante de um fato social entre os fatos sociais anteriores, entre os fatos sociais passados, e não entre os fatos da consciência individual. Uma função preliminar da sociologia é a da classificação dos tipos de sociedade, o que é feito distinguindo as sociedades com base em seu grau de complexidade, desde as hordas até as modernas sociedades complexas. Os fatos sociais, por sua vez, têm como grandes categorias os fatos normais, que são os fatos que apresentam as formas mais gerais, que só se dão em relação a determinada sociedade e em fase específica de seu desenvolvimento. E também os fatos que ele vai chamar de morbosos ou patológicos, que são os fatos que não são normais, que não apresentam formas gerais. Para que a sociologia possa se qualificar como ciência autônoma, também é preciso especificar as regras do método. E é isso que faz Durkheim em As Regras do Método Sociológico, publicado em 1895, antes de se empenhar na especificação do objeto típico da sociologia. Falando sobre os fatos sociais, Durkheim critica Comte, Spencer, Proudhon, Marx, ao afirmar que os fatos sociais não se resumem à vida biológica, ou seja, não se reduz ao fato psíquico do simples indivíduo. Para Durkheim, o fato social tem como base a sociedade. E isso torna-se evidente pela coerção que o fato social exerce sobre o indivíduo a partir do exterior, seja mediante sanções, seja mediante a resistência que ele opõe às tentativas individuais de modificação de uma instituição, crença ou uso. Ele vai definir
os tipos de consciência. E ele vai dizer que em cada um de nós existem duas consciências, duas forças contrárias. Uma centrípeta e outra centrífuga. E elas não podem crescer ao mesmo tempo. Ele vai dizer que existe uma consciência individual, que é força centrífuga, e essa consciência individual é o que temos de pessoal e distintivo. É uma consciência que vai dar pouco espaço mental para os interesses dos outros. É uma consciência que pode sofrer depois a pressão moral advinda do grupo ou da sociedade que se vê afetada, a sociedade a qual pertencemos. E essa pressão é a força centrípeta, isto é, a consciência coletiva. E, como já foi falado, essa consciência coletiva ela é força centrípeta. É a consciência que é comum com o nosso grupo inteiro. E, por conseguinte, não somos nós mesmos, e sim o grupo. Deixamos de ser nós para sermos o grupo, para termos as ideias do grupo, os pensamentos do grupo, as ações do grupo. Pensamos e agimos não por nós mesmos, mas de acordo com o grupo. É uma consciência constituída pelos elementos culturais, pelas normas e visões de mundo. É uma consciência que é absorvida pelo indivíduo, passando a ser também sua consciência, pois ela opera também dentro da nossa mente. A educação, como bem assinalou Durkheim, constitui parte importante do sistema de transmissão e manutenção da consciência coletiva em uma sociedade, pois nela aprendemos a viver em conformidade com as normas e valores sociais. Essa consciência coletiva é uma realidade distinta do indivíduo, no sentido de que não é minha nem sua, não é pessoal, não nasce de nós individualmente. Pertence a um outro grupo social ou à sociedade inteira e passa de geração em geração, podendo ser estudada como um fenômeno específico. Ela funciona dentro do indivíduo como filtro cultural, orientador da percepção. É a adequação dada pela consciência coletiva acerca do que é bom, do que é certo, do que pode e do que não pode.